O vigilante que foi ferido gravemente ao ser atingido por um tiro no rosto durante roubo que aconteceu em um hipermercado no dia 13 de novembro aqui em Porto Velho, segue internado e vai passar por mais uma cirurgia. O suspeito de ter atirado nele também foi baleado nesse assalto e acabou preso pela polícia após pedir ajuda no hospital. Vamos ver a matéria. O vigilante Carlos, de 65 anos, foi transferido do Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II aqui para o Hospital de Base, também em Porto Velho, onde passará por novo procedimento cirúrgico. A vítima foi atingida com um tiro no rosto enquanto trabalhava em um hipermercado localizado na Rua da Beira, em Porto Velho. As informações são de que a vítima foi surpreendida por ao menos um criminoso na madrugada do dia 13 deste mês. Houve troca de tiros e o vigilante acabou sendo baleado. Outro vigilante que chegou ao hiperatacado para assumir o posto encontrou o colega ferido bastante ensanguentado. O baleado foi socorrido às pressas para o Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, onde ficou mais de 2 semanas internado em estado grave. A arma que o vigilante portava e a motocicleta dele foram levados no roubo. A Polícia Civil iniciou as investigações e rapidamente identificou que um criminoso de 18 anos, identificado como Pedro Henrique, havia trocado tiros com o vigilante e foi baleado no estômago, procurando ajuda em uma unidade de saúde. Ele foi transferido ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, onde acabou recebendo voz de prisão dos policiais civis da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio, em cumprimento a mandado de prisão deferido pela Justiça. Após receber alta, Pedro Henrique foi encaminhado para a Casa de Detenção José Mário Alves da Silva, o Urso Branco, onde aguardará julgamento. 18 anos de idade, vocês viram? Nós mostramos essa matéria aqui, logo que aconteceu essa tragédia, que é uma tragédia, né? É uma tragédia na vida do vigilante, é uma tragédia na vida do garoto que foi lá e atacou. Porque não pense você que um jovem marginalizado não é uma tragédia, porque é, né? É uma vida que escolheu, não se sabe porquê, escolheu um caminho que muitas vezes não tem volta. É o caso desse garoto. Ele tem 18 anos de idade, com 18 anos já tem sangue nas mãos, né? Quase que já tinha ali, a gente não sabe o passado dele, mas eu estou me baseando por esse caso aqui. Quase que ele tira a vida de uma pessoa com 18 anos e ainda perde a dele. Isso são escolhas, né? Escolhas de todos nós. Agora, eu só quero saber, Mayra, se eu tenho um tempinho aqui, que eu queria continuar falando desse assunto, desse tema. Olha, isso já me lembra, já falando da idade ali de 18 anos, tem pais, e aqui agora eu quero bater um papo com os pais, tem pais que quando o filho tem 13 anos, 14 anos, abandona. E eu não estou falando abandonar na rua ou embora, eu estou falando morando na mesma casa, convivendo ali na mesma casa, conseguem abandonar o filho à própria sorte. Então, quando você abandona o filho, alguém vai adotar. E na maioria das vezes, não são coisas boas que adotam, são as más companhias, o tráfico. E muitas vezes o filho acaba se tornando ele a péssima companhia para os outros filhos de outras pessoas. Então, o que eu quero dizer é que é muito irresponsável um pai e uma mãe que fala assim, eu não dou conta desse menino. Tem 14 anos de idade, olha, já tem o juízo na cabeça ali, ele já sabe o que ele está fazendo. Vou te dizer uma coisa. O cérebro, ele termina de se formar com 25 anos de idade, quando a gente tem 25 anos de idade. Antes disso, nós estamos sujeitos, sim, a fazer muitas bobagens, porque nós somos um perigo para nós mesmos quando somos bem jovens, quando ainda não estamos formados. Então, um pai que fala assim, e uma mãe que fala assim, só sabe ficar no videogame, não quer saber de nada, mas só sabe ajudar. Qual é a forma de tentar ajudar? É xingando, batendo. Tem pais que vão lá e falam, você é um burro, agride com palavras. Sabe, eu penso que isso tudo é um erro e eu estou falando isso porque eu também tenho filhos. A gente pena quando eles estão nessa idade.
Mas eu penso também que a gente, primeiro que quando chama a atenção do filho, tem que explicar por que ele está sendo chamado a atenção. Né? Ele tem que saber o porquê que ele está levando uma bronca, por que ele vai ser colocado de castigo, por que ele está sendo punido. Ele precisa saber. Só gritar, xingar e ofender vai piorar a situação, não é? Eu aprendi há muitos anos lá na Seixonoye, e teve uma época que eu ia para a Seixonoye e é uma maravilha. E eles ensinaram uma coisa lá que a Seixonoye segue, que é muito interessante. E eu segui isso com meus filhos. Não quer dizer que todas as vezes eu acertava, mas na maioria das vezes eu fazia isso. Cada vez que eu ia corrigir meu filho, que eu estava muito nervosa, muito irritada, na Seixonoye eles ensinam, não agrida com palavras. Diga, seu filho de Deus perfeito. Sabe? Pode parecer uma bobagem, mas as palavras, quando a gente muda elas, às vezes tem uma tendência a mudar também todo o cenário negativo para positivo. Então, tente praticar, né, a positividade quando for corrigir o teu filho, do que a negatividade, tirando dele o direito dele de ser sim inteligente e ser visto por você como uma pessoa inteligente que está desperdiçando a própria vida em coisas que não deveriam. Né? Às vezes a gente precisa virar a chave.